A sedução não é sobre beleza, dinheiro ou frases prontas. É sobre comportamento, energia e presença. Existem truques simples, quase invisíveis, capazes de fazer uma mulher sentir curiosidade, conforto e desejo antes mesmo de perceber o porquê. Quando um homem domina esses códigos, ele deixa de competir com outros e passa a jogar em outro nível. Aqui começam os 7 truques que transformam qualquer homem em alguém impossível de ignorar. Truque 1. O olhar que desconcerta. A arte de fazer ela sentir algo sem um único toque. O primeiro truque é dominar um tipo de olhar que não invade, não força e não assusta, mas percorre a pele dela como se carregasse intenção silenciosa. É um olhar que revela calma, curiosidade e presença ao mesmo tempo. Um olhar que analisa sem julgar, deseja sem pressionar e observa sem se perder. A maioria dos homens encara rápido demais ou desvia rápido demais, criando desconforto ou submissão involuntária. Já o olhar que desconcerta é construído com ritmo, lento, firme e seguro, transmitindo que você sabe exatamente quem é e o que está fazendo ali. Ele cria tensão porque passa a impressão de que você percebe coisas que os outros não percebem, que você não está apenas vendo o rosto dela, está lendo a energia, avaliando detalhes, registrando nuances. Quando feito com naturalidade, esse olhar cria uma reação automática nela. O corpo esquenta, o coração acelera, o pensamento trava por um instante. Não porque você impôs algo, mas porque seu olhar faz ela se sentir vista de um jeito que nenhum outro homem costuma enxergar. Esse olhar funciona ainda melhor quando é sustentado por microgestos que reforçam a atmosfera. Você mantém o queixo levemente erguido, os ombros relaxados, o rosto tranquilo. Não aperta os lábios, não franze a testa, não demonstra pressa. O olhar desconcertante é lento, mas não arrastado, firme, mas não intenso demais, profundo, mas sem teatralidade. É como se você estivesse contemplando algo intrigante, não avaliando. Impacto nasce do contraste entre sua calma e o turbilhão que ela sente por dentro, porque enquanto você parece inabalável, ela começa a se perguntar por que seu corpo está reagindo daquele jeito. Muitas mulheres relatam que esse tipo de olhar cria uma sensação de antecipação, como se a qualquer momento você fosse avançar um pouco, dizer algo marcante, revelar intenção. Mas você não revela, você apenas mantém a energia, e nessa pausa controlada, ela se perde tentando decifrar o que você realmente sente. É exatamente essa busca mental que gera atração profunda, porque a sedução mais forte acontece quando a mente dela tenta completar aquilo que você não explicou. O perigo surge quando o homem tenta forçar intensidade, transformando o olhar em desafio ou tentativa explícita de dominar. Isso não cria sedução, cria rejeição. O olhar desconcertante nunca é agressivo, nunca é arrogante, nunca é insistente. Ele convida, não impõe. Ele abre espaço emocional, não fecha. O erro mais comum é pensar que sedução é sobre encarar, quando na verdade é sobre envolver. O olhar correto alterna firmeza com suavidade, profundidade com descanso, contato direto com momentos de leve desvio que sugerem naturalidade. É assim que você evita parecer carente ou controlador. Outro erro é tentar usar esse truque sem presença real. Se sua mente estiver ansiosa, se você estiver tentando impressionar, se você estiver buscando validação, seu olhar denuncia tudo. O olhar que desconcerta só funciona quando nasce de dentro, quando sua energia já está calma, inteira e segura. Ele não é técnica, é reflexo de quem você se tornou. E é exatamente por isso que funciona tão bem, porque sua tranquilidade desloca o centro emocional dela e cria uma tensão que ela não consegue explicar. No fim, o olhar que desconcerta se torna sua marca silenciosa. O passo imediato é simples: diminua a velocidade, olhe com calma, sustente por um segundo além do esperado e depois desvie suavemente, como quem guarda um pensamento que não verbaliza. Quanto mais você dominar esse ritmo, mais ela vai sentir que existe algo entre vocês que não está sendo dito. E é essa percepção que cria fascínio. Ela passa a esperar o próximo olhar,
passa a buscar sua atenção, passa a imaginar como seria se você revelasse a intenção que parece esconder. E quando a imaginação dela trabalha por você, você já venceu. Esse truque não cria apenas atração, cria inquietação. Ele faz com que ela se lembre de você horas depois, dias depois, semanas depois. O olhar que desconcerta é o início silencioso de um vínculo emocional profundo, e é por isso que ele abre o primeiro portão da sedução real. O olhar que desconcerta só revela seu poder máximo quando você aprende a usá-lo não apenas como gesto, mas como atmosfera emocional. A segunda parte desse truque aprofunda o efeito transformando cada troca de olhar em um fragmento de narrativa, como se vocês dois estivessem criando uma tensão silenciosa que cresce sem esforço. Aqui, o segredo não é apenas olhar, é olhar e depois agir como se nada tivesse acontecido. Essa contradição enlouquece a mente feminina. Ela sente que houve tensão, sente que houve intenção, sente que algo passou entre vocês, mas você age com uma naturalidade tão impecável que ela começa a duvidar da própria percepção. Esse paradoxo cria um campo de atração irresistível, porque sua calma sugere experiência, autocontrole e profundidade. Cada vez que você mantém o olhar forte por alguns segundos e, depois se comporta com leveza, ela sente que existe algo muito maior acontecendo por trás do seu silêncio. E é exatamente essa sensação de o que ele pensa que acende o desejo. A chave para intensificar esse truque é combinar momentos de atenção total com momentos de descaso suave. Quando estiver conversando com ela, mantenha o olhar firme o suficiente para transmitir presença, mas solte pequenos sorrisos discretos que ela não consiga interpretar por completo. Ao mesmo tempo, quando estiver em grupo, não mire sua atenção nela o tempo todo. Permita que ela perceba seu olhar apenas em instantes específicos, como se fosse um privilégio raro. A mente feminina reage intensamente quando sente exclusividade emocional. O sentimento de ele olha desse jeito só pra mim. Mas para isso funcionar, você precisa dominar o timing perfeito desses olhares. Eles devem surgir de forma inesperada, mas nunca fora de contexto. Devem ser profundos, mas nunca teatrais. Devem ser breves, mas nunca apressados. A mágica surge quando ela começa a sentir que cada olhar seu carrega um significado diferente, e ela tenta decifrar cada um deles, criando histórias internas que só aumentam sua presença na mente dela. O ponto crítico aqui é evitar dois erros fatais: intensidade excessiva e frequência exagerada. Intensidade demais transforma seu olhar em ameaça. Frequência demais transforma em tédio. O olhar que desconcerta é uma arte sutil, quase musical, onde você alterna notas baixas com notas altas para criar melodia emocional. Cada vez que você mantém o olhar por tempo suficiente para gerar impacto, mas não tempo suficiente para gerar desconforto, você planta mais uma semente psicológica dentro dela. Ela passa a lembrar da sensação que teve e o corpo dela responde. Se tentar repetir o olhar a cada 5 minutos, o efeito evapora. Se tentar sustentar tempo demais, perde elegância. A sedução profunda acontece no intervalo ideal, aquele segundo a mais que parece pequeno demais para ser analisado, mas grande demais para ser ignorado. Esse segundo é onde a química nasce, e quando você domina essa precisão, o olhar deixa de ser truque e se torna arma emocional. No fim, o olhar desconcertante transforma você no homem que ela nunca consegue entender por completo, e é essa incompletude que aprende. A mulher se apaixona pelo que sente, não pelo que vê, e esse truque é o disparo inicial dessa sensação. O passo imediato é simples: pratique olhar com calma, sorrir com intenção e recuar com elegância. Ajuste sua energia para que o olhar não pareça busca, mas seleção. Não pareça pedido, mas escolha. Não pareça necessidade, mas consciência. Quando ela perceber que apenas um olhar seu muda o ritmo interno dela, você terá dominado o primeiro nível da sedução psicológica, e esse domínio não se perde. Porque depois que uma mulher sente esse impacto uma vez, ela passa a esperar por ele
sempre. Truque 2. A voz de dupla camada. Como fazer ela sentir algo que você não disse. A voz é uma das ferramentas mais poderosas da sedução, e a maioria dos homens sequer imagina o quanto ela influencia o estado emocional de uma mulher. A voz de dupla camada é aquela que opera em 2 níveis ao mesmo tempo. No primeiro, você diz algo comum, cotidiano, simples. No segundo, a sua entonação, seu ritmo e sua suavidade criam um significado oculto que ela sente, mas não entende racionalmente. É como se sua fala carregasse um subtexto silencioso de intenção, profundidade e presença. A mulher percebe isso instantaneamente, porque o corpo dela reage antes da mente. Uma voz calma, ritmada e levemente grave ativa segurança. Uma entonação lenta ativa antecipação. A pausa no momento certo ativa imaginação. E a verdadeira sedução acontece na imaginação, não nas palavras. Quando você fala com dupla camada, ela sente que existe mais na conversa do que aquilo que você está expressando. E essa sensação cria o início da conexão emocional profunda, porque ela sente que precisa continuar ouvindo você. Esse truque funciona melhor quando você domina o ritmo da voz. Não falar rápido demais, não atropelar ideias, não tentar preencher silêncio. O homem comum fala para ser ouvido. O homem sedutor fala para ser sentido. Ele articula com suavidade, respira antes de responder, reduz a velocidade quando quer criar tensão e deixa a voz cair levemente no final das frases para sugerir calma e intenções ocultas. Até o jeito que você pronuncia o nome dela pode se tornar um gatilho emocional. A voz de dupla camada também exige que você coloque sentimentos dentro das palavras, mas sentimentos controlados. Não emoção exagerada, não intensidade teatra. É como se você estivesse conversando com ela e, ao mesmo tempo, transmitindo algo não verbal. Eu sei quem eu sou, eu te enxergo, eu não tenho pressa, eu gosto da sua energia. Esse subtexto cria química instantânea, porque ela percebe sua presença emocional como algo seguro e atraente. E quanto mais ela escuta, mais o corpo dela cria associações entre sua voz e sensações de conforto, desejo e curiosidade. O perigo maior surge quando o homem tenta forçar sensualidade na voz. Isso transforma o truque numa caricatura, cria desconforto, faz ela sentir que está diante de alguém artificial. A voz de dupla camada precisa parecer natural, como se fosse simplesmente sua forma de se comunicar, não algo performado para seduzir. Outro erro é tentar ser grave demais, lento demais ou exageradamente misterioso. A mulher percebe quando há esforço, e esforço mata a atração. A técnica só funciona quando nasce de autenticidade, quando você domina sua própria energia interna antes de tentar influenciar a dela. Além disso, é fundamental que você ajuste sua voz ao contexto. No início, use o lado mais leve. Quando houver mais conexão, deixe a camada profunda aparecer. Esse jogo de alternância entre naturalidade e profundidade cria um campo emocional envolvente, onde ela sente que sua voz entra na mente dela de um jeito diferente dos outros homens. Você não fala apenas para responder, fala para marcar, e isso cria memória emocional. No fim, a voz de dupla camada transforma você no homem que ela quer ouvir, não importa o assunto. O passo imediato é simples. Reduza a velocidade da fala, adicione pausas curtas, deixe sua respiração guiar o ritmo e coloque intenção suave por trás de palavras simples. Não tente impressionar, tente envolver. Quando você dominar isso, cada áudio enviado, cada palavra dita, pessoalmente, cada frase casual que você soltar, vai funcionar como um gatilho emocional que ativa a sensação, imaginação e desejo. A mulher se conecta profundamente com o homem, cuja voz ela lembra mesmo em silêncio. E quando ela lembrar da sua voz, sem você estar presente, você terá vencido não só a conversa, mas a mente dela. Quando sua voz vira memória, você vira necessidade. A voz de dupla camada atinge seu nível máximo quando você aprende a modular não apenas o que diz, mas como diz dependendo da energia do momento. Aqui, o poder não está no conteúdo, e sim na temperatura emocional da sua fala. Em alguns instantes, sua voz deve soar como se estivesse tecendo calma no ar, envolvendo ela com segurança e presença. Em outros, deve carregar uma leve pressão emocional,
como se houvesse uma intenção silenciosa que você não verbaliza, e é justamente essa intenção não revelada que cria o fascínio. A mulher sente que você está transmitindo muito mais do que expressa explicitamente, e isso a faz prestar atenção não apenas nas suas palavras, mas na sua respiração, nos intervalos, nos microtons. Quando você domina essa segunda camada da voz, ela começa a te ouvir até quando você não está falando com ela. Sua voz ecoa na memória sensorial dela, ativando sensações físicas e emocionais sempre que ela lembra de como você soa. É nesse ponto que a voz se torna arma psicológica. Ela prende sem forçar, conquista sem pedir, envolve sem explicar. Essa profundidade vocal também se expande quando você cria contraste intencional entre diferentes momentos da conversa. Às vezes você fala com naturalidade, como alguém leve, descontraído, quase brincalhão. Em outros, reduz a velocidade, baixa o tom, deixa o ar vibrar entre uma palavra e outra. A mudança repentina e controlada do ritmo vocal cria uma oscilação interna nela, como se você ativasse dois gatilhos diferentes, o do conforto e o da tensão. É essa alternância que mantém a conversa viva, viciante, imprevisível. Ela começa a esperar pela próxima mudança, mesmo sem perceber. Quando você usa áudio ou fala pessoalmente, adicionar pequenas pausas antes de dizer algo que carregue significado aumenta o impacto emocional. É como se cada segundo de silêncio dissesse: preste atenção, isso importa. Mesmo quando a frase é simples, o efeito é amplificado pela forma como você a entrega. A voz se transforma em narrativa, e a narrativa cria laço emocional. O erro fatal é tentar parecer dominante através do tom. Muitos homens confundem profundidade com arrogância, firmeza com controle excessivo, calma com superioridade. Isso destrói completamente o efeito, porque a voz de dupla camada só funciona quando transmite autenticidade e equilíbrio. Se você tenta impressionar, ela sente esforço. Se tenta soar sensual, ela sente artifício. Se tenta ser alfa, ela sente insegurança. A voz que seduz não é a mais forte, é a mais controlada. Ela precisa fluir do seu emocional real, não de uma máscara. Outro risco é manter sempre o mesmo tom grave, o que transforma sua fala em monotonia. A sedução vocal está na variação, no contraste, na sutileza invisível que a mente feminina capta e interpreta como natural. A sua voz deve se ajustar ao ambiente, à emoção do momento e ao nível de intimidade. Essa flexibilidade emocional cria a sensação de que você realmente sente o que diz, e esse sentimento genuíno prende mais do que qualquer técnica artificial. No fim, a voz de dupla camada transforma cada palavra sua em uma experiência. O passo imediato para aplicar isso é simples. Observe sua respiração, reduza a pressa, deixe seu tom cair naturalmente nas frases finais e permita que suas pausas falem tanto quanto suas palavras. Crie ritmo, não discurso. Crie atmosfera, não performance. Uma mulher se conecta profundamente ao homem cuja voz a faz imaginar histórias, cenários, possibilidades. Quando sua voz se torna lugar emocional, ela não deseja apenas conversar com você, deseja sentir você de novo. E quando o desejo se baseia nessa sensação interna, você não domina apenas o diálogo, domina a lembrança. A partir daí, basta falar pouco para dizer muito. Quem controla a voz, controla a atenção. Quem controla a atenção, controla o coração. Truque 3. O toque invisível. Como afetar o corpo dela sem chegar perto. O toque invisível é a habilidade de provocar reações físicas em uma mulher sem encostar um único dedo nela. É o efeito psicológico que ocorre quando sua energia, sua presença e suas intenções silenciosas atravessam a mente dela e descem para o corpo como um estímulo inesperado. Isso acontece quando você domina a combinação perfeita entre postura, ritmo e proximidade emocional. Sua presença ocupa o espaço, sua calma regula o ambiente e seu olhar guia o ar entre vocês. Esse toque não precisa de movimento, ele nasce da forma como você se aproxima sem avançar, como inclina o corpo sutilmente para ouvir algo, como ajusta a postura para transmitir firmeza. A mulher sente isso no peito, no estômago, na pele. Ela reage antes de entender.
É o tipo de impacto que faz o corpo dela despertar, como se estivesse sendo tocado por algo que não aconteceu fisicamente, mas aconteceu internamente. E é essa contradição, sentir sem tocar, que cria uma das conexões mais profundas e inesquecíveis da sedução. O toque invisível se manifesta principalmente através de microgestos que o corpo dela capta antes da consciência. Quando você reduz a distância, mas não o suficiente para cruzar limites. Quando se inclina levemente, mas não o suficiente para invadir. Quando fala baixo o bastante para obrigar ela a te escutar mais de perto. Quando permite que sua presença ocupe o ar devagar, sem pressa, sem ansiedade. Esses pequenos movimentos criam uma tensão física que viaja pelo corpo dela como eletricidade suave. O toque invisível também surge quando você interrompe o gesto antes do toque, como se sua mão fosse alcançar algo, mas você recuasse no último segundo. Isso desperta um reflexo involuntário, um chamado interno, um desejo sutil de continuidade. A mente dela registra: ele quase tocou. E essa sensação é muito mais poderosa do que o toque real. Ela passa a imaginar como seria se o toque acontecesse de verdade, e imaginação é sempre mais intensa do que realidade. Cada gesto seu vira convite, cada movimento vira promessa, cada aproximação vira cenário. O risco surge quando o homem tenta teatralizar esse truque, exagerando nas aproximações, dramatizando gestos ou tentando parecer sensual demais. Isso não cria toque invisível, cria desconforto. O toque invisível é uma arte silenciosa. Ele funciona justamente porque parece natural, espontâneo, leve. Quando você força, perde a essência. Outro erro comum é manter distância demais ou ficar rígido demais, impedindo que a energia circule entre os corpos. Para existir toque, mesmo invisível, precisa existir presença real. A mulher precisa sentir sua temperatura emocional, sua respiração interna, sua intenção suave. Não é sobre invadir, é sobre existir ao lado dela com profundidade. Além disso, esse truque não funciona se sua energia estiver acelerada, ansiosa ou insegura. O toque invisível só nasce quando você está centrado, consciente e confortável consigo mesmo. A mulher não sente seu corpo, sente sua vibração. E se sua vibração estiver errada, o truque desmorona. Mas quando está certa, ela sente um arrepio, sem que você faça nada. No fim, o toque invisível transforma você no homem que ela sente, antes mesmo de perceber por quê. O passo imediato é simples. Reduza a velocidade dos seus movimentos, controle a respiração, aproxime-se apenas o suficiente para criar possibilidade, não certeza. Deixe o corpo dela esperar por um toque que não vem. Deixe a mente dela tentar antecipar gestos que você não completa. Deixe seu olhar guiar a energia. Quando você aprender a fazer isso, cada encontro se torna campo magnético, cada conversa se torna experiência sensorial, cada silêncio se torna aproximação emocional. E quando uma mulher sente seu toque sem que ele exista, ela passa a desejar o que você ainda não ofereceu. Esse é o fascínio, esse é o vício, esse é o poder do toque que não toca e que marca mais do que qualquer contato físico. A segunda parte do toque invisível aprofunda a arte de ativar o corpo dela através da atmosfera que você cria ao redor, como se sua presença fosse um campo magnético silencioso que muda o ar entre vocês. Aqui, a sedução acontece quando você transforma pequenos detalhes em estímulos involuntários. A maneira como ajusta a camisa devagar, como passa a mão no próprio braço com naturalidade, como respira fundo antes de falar, como inclina a cabeça para escutar algo que ela disse. Esses gestos, feitos sem intenção explícita, ativam automaticamente a percepção física dela. O corpo feminino é extremamente sensível a sinais sutis de masculinidade calma. Quando você se move de forma leve, firme e controlada, ela sente um impacto físico, como se
que estivesse recebendo um toque emocional, não corporal. E o curioso é que quanto menos você tenta parecer sedutor, mais sedutor se torna. A mulher sente quando um homem está confortável dentro da própria pele, e essa sensação desperta uma resposta automática no corpo dela, que começa a reagir como se estivesse sendo tocado. Outro aspecto essencial dessa técnica é a criação de contraste entre proximidade e afastamento, como se você estivesse sempre no ponto exato entre presença e ausência. Chegue um pouco mais perto quando ela falar algo interessante, mas recue devagar enquanto mantém o olhar preso ao dela por um segundo a mais. Esse pequeno jogo de aproximação e distanciamento faz o corpo dela despertar com expectativa. A excitação feminina não nasce do toque direto, nasce do quase. É no "ele poderia ter tocado, mas não tocou" que a imaginação dela começa a trabalhar a favor da sua presença. Quando você cria esses intervalos entre intenção e ação, ela completa o que faltou com fantasias internas. E quando o corpo fantasia, ele sente. Assim, você transforma um gesto simples, como entregar algo na mão dela, em um momento carregado de tensão. Você estende o objeto devagar, ela estende a mão. Por um instante as peles parecem que vão se tocar, mas você recua milímetros antes do contato. O cérebro dela registra esse microchoque como estímulo físico real. O erro fatal dessa técnica é tentar manipular o ambiente com intenções óbvias. Quando ela percebe que você está atuando, tudo perde efeito. O toque invisível só funciona quando parece espontâneo, quando você realmente está presente e atento, não interpretando o personagem. Outro risco é exagerar na aproximação, criando sensação de invasão. A distância ideal é aquela onde ela sente sua presença, mas ainda respira espaço. O verdadeiro toque invisível acontece quando você respeita o território dela e, ao mesmo tempo, cria um campo emocional compartilhado. A energia precisa fluir de modo orgânico, não pressionado. Além disso, você precisa ter controle emocional absoluto. Ansiedade mata a sutileza. Pressa destrói a atenção. Sua calma é o que transmite poder. Seu silêncio é o que cria mistério. Sua firmeza é o que desperta o corpo dela. A intenção aqui não é encurralar, é fazer o corpo dela procurar o toque que você não dá. Essa busca é o que transforma atração em desejo crescente. No fim, o toque invisível faz com que ela associe sua presença a sensações físicas involuntárias. O passo imediato é simples. Desacelere. Evite gestos bruscos. Deixe sua energia preencher o ambiente com suavidade. Crie pequenos quases. Mantenha contrastes entre proximidade e recuo. Permita que seu olhar conduza a atenção e que sua respiração controle o ritmo emocional da interação. Quando você domina isso, não precisa encostar para tocar. Ela sentirá arrepio com sua aproximação, calor com seu silêncio, tensão com seu olhar. E quando uma mulher sente o próprio corpo reagindo a um homem antes mesmo do toque físico, a conexão deixa de ser racional e se torna instintiva. A partir desse momento, ela não quer apenas você, ela quer a sensação que você desperta dentro dela. E isso é algo que nenhum toque comum consegue competir. Truque 4. O efeito espelho emocional. Faça ela sentir que você é a única pessoa que realmente a entende. O efeito espelho emocional é a habilidade de refletir o estado interno de uma mulher de forma tão precisa e sutil que ela começa a sentir que existe uma ligação invisível entre vocês. É como se você estivesse conectado ao humor, ao ritmo e à energia dela sem precisar perguntar nada. Quando esse truque é aplicado corretamente, algo poderoso acontece. Ela passa a se sentir confortável demais perto de você, como se estivesse diante de alguém que lê nuances que ninguém mais percebe. Isso cria intimidade psicológica instantânea. Você se torna a pessoa com quem ela baixa a guarda, com quem ela relaxa, com quem ela compartilha pensamentos que nem ela sabia que queria dividir. Esse tipo de conexão é raro, e tudo que é raro se torna inesquecível. E o mais interessante é que o espelho emocional funciona não pela semelhança exagerada, mas pela harmonia natural. Você não imita, você acompanha, não copia, você ajusta sua energia.
E quando uma mulher sente que sua presença combina com a dela, sem esforço, nasce a sensação de "ele me entende". O espelho emocional se manifesta de formas muito simples. Se ela falar mais baixo, você reduz a intensidade sem perceber. Se ela estiver animada, você aumenta um pouco sua energia, mas não ultrapassa a dela. Se ela estiver introspectiva, você suaviza o tom e o ritmo, criando um ambiente onde ela consegue pensar em voz alta, sem medo de julgamento. Esse ajuste fino cria a sensação de sintonia. Ela sente que vocês estão literalmente na mesma frequência. E quanto mais ela sente isso, mais se aproxima emocionalmente. Outro ponto crucial é a leitura das microexpressões. Quando você percebe um sorriso tímido, um suspiro, um tique rápido nos olhos e responde com algo compatível, um sorriso leve, uma pausa atenta, um comentário suave, ela sente que você está realmente presente, não apenas ouvindo, mas enxergando. Essa sensação transforma conversas comuns em momentos íntimos, porque o corpo dela interpreta essa sintonia como conexão emocional profunda. E conexão profunda é o terreno onde o desejo emocional nasce. O erro mais perigoso nesse truque é tentar imitar demais, transformando sintonia em caricatura. Quando o homem copia gestos, repete frases, iguala energia sem naturalidade, ela sente artificialidade. E nada mata a sedução mais rápido do que parecer calculado. O espelho emocional funciona porque é sutil, quase invisível, como se fosse apenas sua maneira natural de interagir. Outro erro é tentar ser positivo demais quando ela está sentindo algo negativo. O espelho não é sobre animar, é sobre acompanhar. Se ela está cansada, você não chega como explosão de energia, você chega como descanso. Se ela está estressada, você não tenta consertar nada, você tenta aquietar o ambiente emocional. Sedutores amadores falam, sedutores avançados percebem, e ao perceberem, respondem com leveza. Além disso, você deve manter sua identidade mesmo ajustando a energia. O espelho não significa desaparecer, significa harmonizar. Quando você faz isso direito, ela sente segurança emocional, não dependência, e essa segurança é irresistível. No fim, o espelho emocional transforma você na pessoa com quem ela sente que pode ser ela mesma, sem filtro. O passo imediato é simples. Observe mais do que fala. Regule seu tom pelo tom dela. Ajuste seu ritmo respiratório e conversacional ao ritmo que ela entrega. Responda às emoções que ela demonstra, não apenas às palavras que ela diz. Quando uma mulher sente que você capta elementos que os outros ignoram, a mente dela registra. Ele me entende de um jeito diferente. E quando alguém sente isso, cria laço emocional profundo que permanece mesmo depois da conversa acabar. O espelho emocional não cria atração física, cria atração emocional, que é mais duradoura, mais intensa e muito mais difícil de substituir. E quando uma mulher sente que você é o único que entende a alma dela, você se torna inesquecível, mesmo sem tentar. A segunda parte do efeito espelho emocional leva essa habilidade para um nível ainda mais profundo, onde você não apenas acompanha a energia dela, mas influencia o estado interno dela, sem que ela perceba. Aqui, você se transforma no ponto de equilíbrio emocional da interação. Se ela está agitada, sua calma começa a desacelerar o corpo dela. Se está tensa, sua tranquilidade faz o sistema nervoso dela relaxar. Se está insegura, sua estabilidade dá a sensação de terreno firme. Esse ajuste sutil cria a impressão de que você é o eixo onde ela pode se apoiar quando o mundo interno oscila. É nessa fase que o espelho emocional deixa de ser apenas compreensão e se torna necessidade. Ela passa a procurar sua presença porque sente que fica melhor quando está perto de você. E essa melhora não é algo que você diz, é algo que ela sente. As mulheres valorizam profundamente a pessoa que muda o estado emocional delas sem esforço. E quando percebem isso, a conexão passa do campo racional
emocional para o instintivo. Esse truque também envolve observar padrões emocionais que ela mesma não percebe. Muitas mulheres apresentam microsinais quando algo as incomoda. Um desvio de olhar, uma respiração presa, uma mudança mínima no tom da voz. Quando você responde a esses sinais com uma frase suave, uma pausa acolhedora ou um gesto que reduz o clima, ela sente que você percebeu o que ninguém mais percebe. E isso cria intimidade emocional instantânea. Às vezes, o mais poderoso é dizer algo simples como: "Tô percebendo que algo te deixou desconfortável", sem pressionar, sem exigir, só reconhecendo a emoção. Esse reconhecimento faz ela se sentir vista de um jeito que poucos homens conseguem proporcionar. O espelho emocional também funciona quando você valida sentimentos que ela raramente externaliza. Inseguranças, hesitações, preocupações pequenas. Ao validar algo delicado, você se torna porto seguro emocional. E esse porto seguro é memorável, viciante e extremamente sedutor. O erro crítico dessa técnica é ultrapassar a linha entre compreensão e invasão. Quando você tenta interpretar demais, analisar demais ou pressionar para que ela abra a emoção, tudo perde naturalidade. O espelho emocional não é interrogatório, é sintonia. Forçar a abertura mata a leveza, que faz a conexão florescer. Outro erro é transformar a conversa em terapia, assumindo o papel de salvador emocional. Sedução não é cura, é presença. A função não é resolver a vida dela, mas estar conectado ao momento dela. Além disso, existe um risco perigoso quando o homem tenta manipular emoções usando essa técnica de forma artificial. As mulheres percebem quando alguém está tentando mexer nelas deliberadamente. A força do espelho emocional vem da autenticidade. Quando você realmente está atento, realmente está presente, realmente sente a energia dela, tudo flui naturalmente. Quando tenta usar isso como ferramenta de controle, tudo soa falso e ela se fecha imediatamente. No fim, a segunda camada do espelho emocional faz com que ela associe você à estabilidade, compreensão e profundidade emocional. O passo imediato é simples. Observe antes de reagir, responda antes de julgar, acompanhe antes de direcionar. Ajuste sua respiração à dela em momentos de tensão. Suavize seu tom quando perceber fragilidade. Aumente levemente sua energia quando ela estiver feliz. Essas microsintonias produzem um laço emocional tão forte que ela não consegue explicar para as amigas, só consegue sentir. E no jogo da sedução, quem conquista o emocional conquista tudo. A mulher pode esquecer o que você disse, mas jamais esquece como você fez ela se sentir. Por isso, dominar o espelho emocional é dominar o campo mais profundo da sedução, o campo onde ela acredita que encontrou alguém raro, alguém que realmente a entende, alguém impossível de substituir. Truque 5. A ausência que aperta o peito, como fazer ela sentir sua falta, mesmo quando você está perto. A ausência que aperta o peito é um dos truques mais poderosos e avançados da sedução psicológica, porque não se trata de sumir, ignorar ou se afastar de propósito, e sim de criar um contraste emocional tão bem calibrado que sua presença vira algo valioso, raro, quase sagrado. A mulher sente falta de você não porque você desaparece, mas porque a energia que você entrega quando está presente é tão marcante que o silêncio depois parece grande demais. Esse truque começa quando você domina a arte da presença profunda, olhar, escutar, responder, estar realmente ali, e alterna com momentos onde você se recolhe emocionalmente, sem frieza, sem distanciamento forçado, apenas retornando ao seu eixo interno. Essa oscilação cria no corpo dela um ciclo de expansão e recolhimento, como se ela respirasse sua presença e depois sentisse o vazio suave quando você recua. É nesse espaço que a saudade nasce, não de falta, mas de intensidade. Ela sente que quer você de novo, não porque você fugiu, mas porque você marcou. A chave está na forma como você cria momentos memoráveis dentro de interações comuns. Quando você fala algo que toca profundamente, quando você olha com calma por 2 segundos a mais, quando você sorri com intenção leve, quando você destaca um detalhe sobre ela que ninguém percebeu.
Cada gesto se torna âncora emocional. Depois disso, quando você apenas relaxa, muda de assunto ou deixa a conversa respirar em silêncio, ela sente um micro vazio dentro do peito. É quase imperceptível, mas real. O corpo dela registra: quero aquela energia outra vez. É assim que você transforma a presença em desejo. Não é sobre intensidade exagerada, é sobre intensidade correta. Pequenos momentos que brilham, seguidos de pausas naturais que deixam espaço para ela sentir. O truque da ausência que aperta o peito funciona porque a mente feminina preenche silenciosamente esses espaços com imaginação, projeção e expectativa. Você não desaparece, você deixa saudade. E a saudade é a cola invisível da sedução emocional. O erro fatal desse truque é confundir ausência com negligência. Quando o homem se afasta demais, some por insegurança, ignora mensagens para parecer desejado ou tenta criar distância artificial, tudo desmorona. A ausência só funciona quando existe presença real antes dela. Outro risco é tentar criar intensidade o tempo todo. Intensidade constante cansa, sufoca, desgasta, perde o encanto. A mulher não precisa sentir que você está sempre ali, mas precisa sentir que quando está, você é diferente de todos os outros. Esse equilíbrio é delicado. Se você exagera na frieza, ela se fecha. Se exagera na intensidade, ela se desinteressa. A arte está no meio. Outro erro perigoso é tentar medir ou controlar a reação dela. O truque só funciona quando você vive sua vida enquanto ela te percebe como alguém com mundo próprio, ritmo próprio, interesses reais. A ausência que aperta o peito nasce quando ela sente que sua energia é presente, mas não disponível demais. Quando ela percebe que você é acessível, mas nunca previsível. Quando ela sente que você está ali, mas não pertence a ninguém. No fim, esse truque transforma você no homem que ela lembra sem querer. O passo imediato é simples. Entregue presença verdadeira nos momentos certos e mantenha silêncio confortável nos instantes seguintes. Crie intensidade com gestos pequenos e deixe espaço para ela absorver. Permita que sua energia venha em ondas, não em enxurradas. Quando você dominar esse ritmo, ela vai sentir saudade enquanto conversa com você. Vai perceber o coração acelerar quando você volta. Vai se pegar pensando em você durante silêncios comuns. A ausência que aperta o peito não é distância, é marca. Não é afastamento, é contraste. Não é frieza, é magnetismo. E quando uma mulher sente que sua falta tem gosto, você já está instalado na mente dela, na respiração dela e no desejo dela. Quando a saudade nasce durante a presença, a conexão deixa de ser emocional e se torna inevitável. A segunda parte desse truque aprofunda a dinâmica que transforma sua presença em algo tão forte que até os detalhes mais sutis deixam marcas emocionais nela. Aqui, você aprende a criar memória afetiva instantânea, pequenos gestos que permanecem vibrando dentro dela por horas, dias, noites. Isso acontece quando você associa sua presença a sentimentos raros, como leveza, segurança, mistério ou calma profunda. Quando você oferece a ela uma sensação que ninguém mais oferece, sua ausência se transforma em lacuna sensorial. Ela não sente falta de você. Sente falta do que você faz ela sentir. É essa diferença que transforma um homem comum em alguém viciante. Quando você reduz a velocidade da conversa, quando deixa o silêncio falar, quando observa ela com calma verdadeira, o corpo dela registra isso como experiência única. Depois, quando você simplesmente muda de foco, volta para sua vida ou se recolhe emocionalmente, essa ausência não machuca, mas puxa. É como se ela tivesse experimentado um sabor novo e agora o paladar emocional dela buscasse isso de novo sem perceber. Outro componente essencial dessa técnica é o uso de micromarcos emocionais. Pequenas falas, pequenos gestos, pequenos olhares que quebram o fluxo comum da interação. Isso pode ser um elogio inesperado sobre algo que ninguém nota, uma pergunta profunda feita em momento leve, um olhar que segura a alma dela por segundos, um silêncio onde ela sente sua intenção, um sorriso que surge lento.
Esses micromarcos funcionam como pontos de ancoragem dentro da memória dela. Depois, quando você está quieto, distante ou simplesmente vivendo sua vida, ela revisita esses pontos mentalmente. A ausência cresce dentro do corpo porque ela tenta decifrar o que cada gesto significou. Mulheres sentem falta daquilo que não entendem por completo, e você nunca deve ser completamente decifrável. É justamente esse espaço que ela preenche com imaginação, antecipação e desejo. Quanto mais ela imagina, mais sente falta. Quanto mais sente falta, mais se envolve. Quanto mais se envolve, mais você se torna presença interna, mesmo ausente. O erro mais perigoso é transformar esse truque em jogo emocional. A ausência que aperta o peito não deve ser usada para criar insegurança, ansiedade ou confusão. Isso destrói confiança e cria vínculos tóxicos. A arte aqui é criar saudade suave, não dor. Outra falha comum é achar que quanto mais você some, mais ela sente sua falta. O oposto é verdadeiro. A ausência só funciona quando é leve, quando surge como pausa, não como afastamento agressivo. Também é importante evitar intensidade excessiva. Se você tentar marcar demais, perde naturalidade. O impacto vem justamente dos momentos inesperados onde sua presença toca algo que ela não sabia que precisava. A ausência só aperta o peito quando você cria calma, não caos. E por fim, você nunca deve depender da reação dela para calibrar sua energia. O truque funciona porque você vive sua vida com foco, ritmo e propósito, e ela sente que sua presença é presente, mas não sua prioridade. Esse equilíbrio é o que gera magnetismo. No fim, a ausência que aperta o peito transforma sua presença em necessidade emocional silenciosa. O passo imediato é simples. Ofereça profundidade em momentos breves. Marque com gestos leves. Crie ritmo entre presença intensa e recolhimento natural. Não fuja, não provoque, não desapareça. Apenas deixe espaço depois de entregar algo que a tocou. Com o tempo, ela começará a sentir que sua ausência respira dentro dela, não como falta dolorosa, mas como um chamado suave. E quando uma mulher sente que algo a chama quando você não está, você venceu a sedução em seu núcleo emocional mais profundo. Nesse ponto, você não precisa se esforçar para ser lembrado. Ela te lembra sozinha, porque a ausência que aperta o peito não nasce do que você tira dela, mas do que você deixa. E o que você deixa, permanece. Truque 6. O mistério direcionado. Faça ela sentir que há sempre mais para descobrir. O mistério direcionado não é sobre ser fechado, distante ou frio. É sobre revelar camadas da sua personalidade de forma tão gradual e precisa que a mulher sente profundamente que nunca te acessou por completo. Esse truque cria uma sensação poderosa, a de que existe sempre algo novo por trás do seu silêncio. Algo que ela ainda não viu, algo que só ela poderá descobrir se continuar próxima. Aqui, você transforma sua presença em um labirinto emocional, onde cada conversa abre uma porta nova, cada olhar esconde um significado, cada sorriso sugere uma história. O segredo não está em omitir informações, mas em como você as entrega. Enquanto a maioria dos homens despeja tudo sobre si logo no início, você faz o contrário, oferece fragmentos, momentos, nuances. A mulher percebe que há mais camadas em você do que o que está sendo mostrado, e isso desperta um instinto básico de exploração emocional. Quanto mais ela sente que não te decifrou, mais ela quer continuar tentando, e é nessa busca silenciosa que o desejo cresce. O mistério direcionado é alimentado por contrastes. Você fala de algo profundo e depois muda para algo leve. Olha nos olhos com intensidade e depois sorri com suavidade. Compartilha um detalhe pessoal e depois guarda o resto em silêncio confortável. Esse jogo cria um fluxo onde a mente dela nunca relaxa completamente. Ela está sempre curiosa, sempre imaginando, sempre projetando possibilidades. A mulher começa a te perceber como um homem com profundidade real, alguém que vive intensidades que não entrega facilmente, alguém que sente mais do que demonstra. Esse tipo de homem dispara o gatilho da curiosidade emocional. E curiosidade, quando não é saciada imediatamente, vira fixação.
Outro elemento essencial desse truque é o domínio das pausas. Você não se apressa para responder perguntas pessoais. Observa por um instante, escolhe o que entregar e deixa espaço para ela interpretar. Esse espaço é onde o mistério cresce. O silêncio certo cria mais impacto do que qualquer frase. O erro fatal é confundir mistério com falta de comunicação. Muitos homens tentam parecer enigmáticos, sendo vagos demais, respondendo com desinteresse ou escondendo tudo. Isso gera frieza, não fascínio. O mistério direcionado funciona porque você revela partes reais de si, mas não todas, de uma vez. Outro erro é tentar parecer profundo de forma forçada, criando persona artificial. Nada afasta mais rápido do que alguém que força intensidade. O mistério nasce de autenticidade, não de performance. Além disso, não se trata de esconder vulnerabilidades. Pelo contrário, revelar vulnerabilidades seletivas cria conexão real. A diferença é que você revela apenas o suficiente para abrir uma porta, não para entregar a casa inteira. O mistério desaba quando você tenta controlar demais a impressão que causa. Ele só funciona quando surge de espontaneidade controlada, não de cálculo. Ela precisa sentir que o que você guarda não é manipulação, é profundidade. No fim, o mistério direcionado transforma você naquele homem que ela sente que conhece, mas nunca por completo. O passo imediato é simples. Controle o ritmo com que você entrega suas camadas. Use pausas como parte da conversa. Ofereça detalhes que abram portas e permita que ela mesma preencha os espaços. Fale menos do que ela espera, mas mais do que o mínimo. Mostre intensidade sem explicá-la inteira. Deixe perguntas implícitas no ar. Quando feito corretamente, esse truque faz a mulher sentir que existe sempre mais para descobrir, e essa sensação cria atração sustentada, duradoura, impossível de substituir. Porque no fim, a sedução não está em ser óbvio, mas em ser inesgotável. E quando você se torna inesgotável na mente dela, você se torna presença constante, mesmo no silêncio. A segunda parte do mistério, direcionado, aprofunda a arte de revelar pouco e sugerir muito, criando uma tensão psicológica onde cada gesto seu parece carregar significado escondido. Aqui, a mulher não sente apenas curiosidade, sente urgência silenciosa de entender quem você realmente é. Isso acontece quando você passa a incorporar pequenos detalhes que insinuam profundidade. Um comentário sobre algo que você viveu sem explicar inteiro. Um olhar que parece carregar memória. Um sorriso que surge em momento inesperado. Uma mudança súbita de tom quando fala de assuntos importantes. Esses elementos constroem uma espécie de narrativa invisível ao redor da sua presença. Ela percebe que existe um mundo interno ali, cheio de camadas, histórias, silêncios e sentimentos que você não entrega facilmente. Esse mundo interno é o que atrai. A mulher não se apaixona por respostas, ela se apaixona por espaços. E você se torna inesquecível quando cria espaços emocionais que ela quer preencher. O mistério direcionado também envolve a forma como você administra sua vulnerabilidade. Você não se fecha por completo, mas escolhe com precisão o que revelar. Conta um momento difícil, mas não os detalhes chocantes. Compartilha um medo antigo, mas não a origem total. Fala de um sonho, mas não da razão profunda dele. Esse equilíbrio cria intimidade emocional sem entregar sua alma inteira de bandeja. A mulher sente que você confiou nela, mas também sente que ainda existe mais por trás. Esse mais é a força do truque. Além disso, você intensifica o mistério através de contrastes. Leveza que esconde profundidade, força que esconde cicatriz, calma que esconde intensidade. Quando ela percebe que você é mais do que aparenta, o desejo dela de compreender cresce naturalmente. Não importa quantas conversas tenham, ela sempre sente que falta uma peça. E isso cria envolvimento constante. A mente dela começa a te revisitar, mesmo quando você não está presente, tentando montar o quebra-cabeça que você se tornou. O erro mais comum aqui é tentar exagerar no enigma. Muitos homens acham que mistério é falar pouco, agir distante ou se comportar como se fossem personagens sombrios. Isso é caricato, cansativo e repelente. O mistério real nasce da autenticidade seletiva. Você existe com verdade, mas não com transparência total. Outro erro fatal é confundir mistério com indisponibilidade emocional.
Se você se mostra frio demais, ela não sente vontade de descobrir nada, porque tudo nela diz que você não tem espaço para ninguém. O mistério direcionado precisa vir sempre acompanhado de calor humano, leveza e presença suave. Você é profundo, mais acessível, intenso, mais gentil, reservado, mais atento. Esse contraste cria encanto, e também é importante evitar falar de si mesmo apenas com frases vagas. O mistério cresce quando você revela fragmentos concretos, não abstrações vazias. A sedução desaparece quando parece esforço, mas se intensifica quando parece espontaneidade. No fim, o mistério direcionado transforma você no homem que ocupa a imaginação dela mesmo em silêncio. O passo imediato é simples. Entregue pedaços, não capítulos, sentimentos, não explicações, olhares, não discursos. Permita que ela veja sua profundidade, sem jamais alcançar o fundo. Quando ela sentir que cada conversa revela uma nova camada, cada silêncio guarda uma história, e cada gesto contém um enigma, você terá se tornado emocionalmente inesgotável. E o que é inesgotável nunca é esquecido. Nesse ponto, ela não quer apenas estar com você, quer entender você. E é justamente essa busca que mantém a atração viva, crescente e inevitável. Porque no fim, nada seduz mais do que um homem que ainda tem mais para ser descoberto. Truque 7. O controle do ritmo. Faça ela se adaptar à sua energia e se entregar sem perceber. O controle do ritmo é o truque que transforma toda a interação em uma dança invisível, onde você guia sem pressionar, conduz sem forçar e domina sem parecer dominante. Aqui, você aprende a controlar o fluxo emocional entre vocês, fazendo com que ela naturalmente ajuste respiração, fala, humor e até expectativa ao seu compasso interno. Esse é um dos mecanismos mais poderosos da sedução psicológica, porque funciona de forma subterrânea, silenciosa, instintiva. Uma mulher pode resistir a um elogio, pode ignorar um olhar, pode escapar de uma provocação, mas ela não percebe quando começa a dançar no ritmo emocional de um homem. E esse alinhamento acontece quando você mantém um estado interno tão estável, tão centrado, tão seguro, que tudo ao redor passa a seguir sua cadência. O ritmo que você impõe não é físico, é emocional. Você define a velocidade da conversa, a intensidade das pausas, a profundidade dos temas, a altura do silêncio. E sem perceber, ela começa a entrar nesse compasso, acompanhando cada nuance, cada mudança de tom, cada variação da sua energia. É assim que a sedução deixa de ser diálogo e se torna experiência. O controle do ritmo funciona principalmente quando você sabe alternar entre dois estados, expansão e recolhimento. Expansão é quando você abre a energia, sorri mais, fala mais, toca temas mais amplos, deixa o ambiente leve. Recolhimento é quando você diminui a cadência, fala mais baixo, reduz os movimentos, deixa pausas maiores, olha com mais calma. Essa alternância cria ondas emocionais que o corpo dela naturalmente acompanha. Quando você expande, ela respira mais fundo. Quando você recolhe, ela amolece a postura. Quando você desacelera, ela desacelera junto. Essas ondas criam fascínio porque fazem ela sentir algo que não sabe explicar. A impressão de que vocês estão sincronizados. E quando duas pessoas acreditam estar sincronizadas, a conexão emocional fica inevitavelmente mais íntima. O ritmo também se controla pelo tempo das respostas. Não responder rápido demais, não demonstrar ansiedade, não preencher todos os espaços da conversa. Cada silêncio seu vira território emocional. E quanto mais confortável você está nele, mais ela se entrega ao ambiente que você cria. O erro mais grave desse truque é tentar impor ritmo em vez de inspirá-lo. Quando o homem tenta controlar demais, forçar pausas, fingir calma, teatralizar intensidade, tudo se desmancha. O ritmo funciona porque nasce de dentro, da sua respiração, do seu eixo, do seu equilíbrio interno. Outro erro é manter um ritmo monótono, linear.
previsível. Isso apaga a sedução. Ritmo constante cria tédio. Ritmo variado cria química. Também é essencial evitar que o controle do ritmo vire controle da pessoa. A mulher deve sentir que está dançando com você, não que está sendo arrastada por você. A sutileza é a alma desse truque. Você conduz sem anunciar. Você desacelera sem avisar. Você muda a cadência sem justificar. Quando isso é natural, ela acompanha sem perceber. Quando é artificial, ela resiste imediatamente. Controlar ritmo não é manipular, é harmonizar. E harmonizar exige presença interna, não jogo externo. No fim, o controle do ritmo faz você se tornar a referência emocional da interação. O passo imediato é simples. Respire mais devagar, fale com cadência suave, varie o tom sem exagero, deixe pausas acontecerem, permita que sua energia mude o ambiente ao invés de ser mudada por ele. Quando ela sentir que conversa melhor no seu ritmo, que pensa melhor no seu silêncio, que se abre mais na sua calma, você terá conquistado algo que nenhum truque superficial oferece: influência emocional profunda. Nesse ponto, você não precisa pressionar, insinuar ou acelerar nada. Ela mesma entra no seu compasso, porque o corpo dela reconhece o conforto, a intensidade e o mistério que esse ritmo carrega. E quando uma mulher dança no ritmo emocional de um homem, a sedução deixa de ser técnica, vira encantamento. E encantamento é algo que ela não esquece, mesmo que tente. A segunda parte do controle do ritmo aprofunda a habilidade que transforma sua energia em campo gravitacional, fazendo com que ela se alinhe a você mesmo quando tenta resistir. Aqui, você aprende a manipular a velocidade emocional de cada momento, criando um contraste tão envolvente que o corpo dela começa a reagir como se você estivesse comandando a dança invisível entre vocês. O ritmo que você estabelece não é apenas sobre timing, é sobre atmosfera. Quando você reduz a cadência da sua fala, desacelera seus gestos e deixa o ar mais denso com sua presença, ela sente uma espécie de encaixe emocional. O mundo ao redor diminui e o foco dela se volta para você como se fosse automático. Essa imersão psicológica acontece quando você consegue manter constância interna. Você não é acelerado pelo ambiente, nem pela ansiedade, nem pela expectativa dela. É ela quem entra no seu fluxo. E quando a mulher sente que o corpo está respondendo ao ritmo de um homem, nasce uma submissão suave, instintiva, prazerosa, não de obediência, mas de sintonia. O controle do ritmo também envolve a habilidade de mudar a temperatura emocional da conversa com sutileza. Você pode começar leve, descontraído, sorrindo, deixando o clima solto. E então, sem aviso, seu olhar fica mais firme, sua voz mais baixa, seu corpo mais imóvel. Essa mudança repentina, mas natural, cria uma queda no ambiente, como se tudo ficasse mais íntimo em segundos. Essa variação faz o corpo dela reagir, porque ativa o instinto de atenção seletiva. Ela quer saber o que está acontecendo, quer entender a mudança, quer seguir sua energia mais profunda. Depois, você retorna à leveza. Essa alternância entre intensidade e calma cria dependência emocional. Ela nunca sabe qual versão sua vai surgir, mas todas fazem sentido dentro do seu eixo. E quanto mais ela se acostuma com esse fluxo emocional, mais deseja estar nele. O ritmo não se impõe, ele envolve, cerca, atrai. Ela não segue porque quer impressionar. Segue porque o corpo dela responde antes do pensamento. O erro mais comum aqui é manter intensidade demais por tempo demais. Intensidade constante quebra o ritmo, vira pressão. Da mesma forma, leveza constante vira monotonia. A sedução mora no contraste. Outro erro fatal é tentar parecer calmo quando você não está. O corpo feminino capta microtensões, respiração presa, ombros rígidos, olhar inquieto. Se sua calma não for real, ela não entra no seu ritmo, ela observa seu desconforto. Também é perigoso tentar manipular o ritmo usando frases ensaiadas. Ritmo é vibração, não roteiro. A mulher sente quando a energia é verdadeira e quando é técnica. A força desse truque está em algo que
não pode ser fingido. Sua autoconfiança silenciosa. Outro erro é tentar controlar tudo o tempo inteiro. O ritmo precisa ter espaço para ela participar, responder, respirar. Quando você domina demais, vira sufocante. Quando domina de menos, vira comum. A maestria está na alternância equilibrada. No fim, a segunda camada do controle do ritmo transforma você no homem, cujo estado interno define todo o clima da interação. O passo imediato é simples. Desacelere sua mente. Torne suas pausas naturais. Use mudanças de tom como ferramenta emocional e permita que sua energia dite o passo sem que você precise anunciar isso. Quando ela perceber que respira mais fundo quando você fala devagar, que sorri mais fácil quando você expande, que se arrepia quando você recolhe, você terá alcançado o ponto máximo desse truque. Nesse estado, ela não apenas te acompanha, ela se rende ao fluxo. E quando uma mulher se rende ao seu ritmo, você deixa de ser apenas alguém presente na vida dela e se torna referência emocional. Cada vez que você entra, ela sente. Cada vez que sai, ela espera. O ritmo vira laço e o laço vira desejo. O homem que controla o ritmo controla a experiência e o homem que controla a experiência se torna inesquecível. Se você chegou até aqui, é porque tem sede de evolução, de transformação e de poder real. Mas este vídeo é apenas a superfície. Existe um arsenal muito mais profundo de estratégias, técnicas e segredos que não posso expor totalmente aqui. É por isso que nós criamos o pacote 5 Códigos para a Grandeza, que reúne os 5 livros mais perigosos de Robert Greene, as 48 Leis do Poder, a Arte da Sedução, as 33 Estratégias de Guerra, Maestria e as Leis da Natureza Humana. Você terá resumos completos, aplicações práticas e audiobooks narrados por vozes profissionais. É conhecimento puro, condensado e pronto para ser usado ainda hoje. O link está na descrição e se você realmente quer transformar sua forma de pensar e agir, esse é o próximo passo. E antes de encerrar, uma última reflexão. Em cada interação, existe quem conquista e quem é conquistado. Quem não domina a arte da sedução está sempre vulnerável, sempre à mercê, mas quem domina essa arte se torna invisível e inevitável. O verdadeiro jogo do poder não acontece apenas em palácios, conselhos de guerra ou escritórios de chefes poderosos. Ele acontece aqui, agora, no modo como você se apresenta, como você silencia, como você influencia. A decisão está diante de você. Ou você continua sendo moldado pelo mundo, ou começa a moldar o mundo ao seu redor. A diferença entre quem vence e quem observa está em quem decide agir primeiro. O jogo da sedução começa agora.